Bem-vindo e bem-vinda a mais uma atividade não presencial da unidade curricular Fundamentos em Físicas em Eletromagnetismo. Nesta apresentação, iremos apresentar os conceitos fundamentais de indução e indutância, a lei de Faraday e a lei de Lenz. Esta apresentação deve ser complementada com a leitura do livro-texto e a retomada no arquivo PDF desta apresentação. Apresentaremos em seguida vários experimentos simples de indução eletromagnética. Observe na figura à esquerda que, se mantermos um ímã permanente em repouso próximo de uma bobina, nada detectamos. Porém, se movimentarmos esse ímã próximo dessa bobina, o galvanômetro vinculado à bobina nos indica a presença de uma corrente elétrica induzida. O mesmo fenômeno acontece quando temos uma outra bobina ligada a uma bateria sendo movimentada próximo de uma segunda bobina. Detectamos, através do galvanômetro vinculado a essa segunda bobina, também a presença de corrente elétrica induzida quando movimentamos a primeira bobina. Temos aqui um outro experimento. Observe no desenho, a bobina da esquerda está vinculada a uma fonte de alimentação. À medida que ligamos essa bobina, ela se transforma num eletroímã. Observe que, no momento em que não há corrente nesse eletroímã, não detectamos pelo galvanômetro a presença de corrente na segunda bobina. Porém, quando momentaneamente ligamos o eletroímã, detectamos na segunda bobina a presença de uma corrente elétrica induzida. O mesmo acontece quando desligamos o eletroímã. Novamente, uma corrente induzida é detectada pelo galvanômetro na segunda bobina. Nesse experimento, indicado na figura à esquerda, temos dois ímãs que formam um campo magnético que pode ser variado ou mantido constante. Quando esse campo magnético é mantido constante, a corrente induzida na bobina que se encontra no seu interior é zero. Porém, quando variamos o campo, observamos pelo galvanômetro a presença de uma corrente induzida na bobina no interior desse campo magnético. E também, quando comprimimos a bobina e mantemos o campo magnético constante, também constatamos via galvanômetro a presença de uma corrente elétrica induzida. Nesse experimento, temos a indicação de uma única espira retangular imersa num campo magnético. À medida que ligamos essa espira a um galvanômetro e fazemos a espira girar nesse campo magnético que está imersa, observamos no galvanômetro a presença de uma corrente elétrica induzida. Em todos os experimentos anteriores que detectamos uma corrente elétrica induzida na bobina ou em uma espira, o que tivemos em comum nesses casos foi a variação do fluxo magnético. Portanto, a bobina conectada no galvanômetro, quando um fluxo magnético varia no interior da sua área, temos então o surgimento de uma corrente elétrica induzida na espira ou na bobina. Portanto, sempre quando temos uma variação do fluxo magnético no interior de uma espira ou de uma bobina, teremos uma corrente induzida. O trabalho realizado por unidade de carga desta corrente induzida é chamado força eletromotriz induzida. A sigla é FEM. O processo de produzir a corrente e a força eletromotriz induzida recebe o nome de indução. Cabe nesse momento uma pequena revisão. Vamos lembrar o conceito de fluxo magnético. O fluxo magnético pressupõe a existência de um campo magnético que atravessa uma área delimitada. Portanto, para determinar o módulo de um fluxo magnético, devemos fazer uma integração de uma superfície que está sendo atravessada por esse campo magnético. Portanto, o fluxo magnético será a integral do produto escalar desse campo pela área.
Temos aqui uma representação de 3 possibilidades de fluxo. Quando a área está perpendicular às linhas do campo magnético, do lado esquerdo, quando nós temos uma pequena inclinação dessa área em relação ao campo magnético e quando essa área está com um ângulo de 90 graus relativo às linhas do campo magnético. Para cada situação teremos fluxos diferentes. Diante da apresentação dos experimentos anteriores de corrente induzida em espira ou bobinas pela variação do fluxo, podemos então apresentar a lei de Faraday. A lei de Faraday nos diz que sempre quando temos uma variação do fluxo no tempo, teremos uma força eletromotriz induzida. A equação, portanto, da lei de Faraday nos dá as possibilidades de calcular o módulo da força eletromotriz induzida em uma espira condutora. Esse módulo da força eletromotriz é igual à taxa de variação no tempo do fluxo magnético que atravessa a espira. Observe o sinal negativo, que terá um papel importante na ideia da conservação de energia nesse fenômeno eletromagnético. A unidade da força eletromotriz induzida é volts. Portanto, a força eletromotriz nos dá uma indicação do trabalho por unidade de carga para produzir a corrente elétrica induzida. Observe, portanto, que, através da lei de Faraday, podemos concluir que a força eletromotriz induzida é produzida de 3 formas. Primeiro, podemos mudar o módulo do campo magnético e, assim, mudando o fluxo no interior de uma espira ou de uma bobina. Segundo, podemos alterar a área total da bobina, que é atravessada por um fluxo magnético. Sendo assim, também teremos uma variação do fluxo magnético no interior da bobina ou da espira. E, por último, podemos mudar o ângulo entre a direção do campo magnético e o plano da bobina, fazendo assim variar o fluxo no interior da bobina ou da espira, gerando, portanto, uma corrente elétrica induzida, a partir do trabalho da força eletromotriz. Temos aqui um esquema básico para pensar os sinais do fluxo magnético, da variação do fluxo magnético no tempo e da corrente elétrica induzida e força eletromotriz induzida. Lembre-se que a força eletromotriz induzida sempre tem a mesma direção da corrente elétrica induzida. Observe, portanto, que o fluxo magnético será positivo sempre quando o vetor área da espira e o vetor campo magnético tiverem um ângulo menor do que 90 graus. Por outro lado, o sinal da variação do fluxo magnético no tempo será positivo quando tivermos um aumento desse fluxo no tempo e negativo quando tivermos uma diminuição do fluxo. E vamos adotar a mão direita como referência, de tal forma que o polegar esteja sempre na direção do vetor área e os 4 dedos indicam um sentido de giro. Sempre que a corrente elétrica induzida for contrária ao sentido induzido dos dedos, nós teremos, portanto, uma força eletromotriz negativa. A convenção anteriormente apresentada no slide anterior é melhor compreendida pela lei de Lenz. Observe o que diz a lei de Lenz. O sentido de qualquer efeito de indução magnética é tal que ele se opõe à causa que produz esse efeito, ou seja, a corrente elétrica induzida se opõe à variação do fluxo magnético através do circuito. Observe bem, estamos falando que se opõe à variação do fluxo magnético e não ao próprio fluxo. Para compreender melhor a lei de Lenz, temos que lembrar que ela está diretamente relacionada com a ideia de conservação de energia. Ou seja, quando há uma variação do fluxo, sempre teremos uma corrente elétrica induzida. Se essa variação do fluxo está aumentando, a corrente elétrica induzida gerará um campo magnético induzido
que, na sua soma vetorial com o campo externo, que varia, será de tal forma que tenderá a manter o fluxo constante. Portanto, nós sempre teremos um campo magnético induzido de tal forma que ele se opõe à variação do fluxo, para mais ou para menos, para aumentar ou para diminuir. É importante ressaltar que a lei de Lenz nos permite deduzir apenas o sentido da corrente induzida e não o seu módulo, pois o seu módulo depende da própria resistência do circuito da bobina ou da espira. Nesse sentido, lembremos que sempre a variação do fluxo encontrará uma oposição determinada pela corrente elétrica induzida, que tende a manter o fluxo constante. Temos aqui no desenho à esquerda um solenoide envolvido por uma espira. Observe que, se variarmos a corrente elétrica no solenoide, teremos uma variação do fluxo na área da espira e, portanto, teremos, conforme a lei de Faraday, uma corrente elétrica induzida. A corrente elétrica induzida nessa espira só se explica pelo surgimento de um campo elétrico induzido. Observe que é interessante sabermos que, mesmo não havendo a espira, teremos nessa região que circunda o solenoide a presença de um campo elétrico sempre que houver variação da corrente elétrica no solenoide. Aqui é importante ressaltar a natureza diferente do campo elétrico induzido relativo ao campo elétrico eletrostático. Um campo elétrico induzido é produzido pela variação do fluxo magnético variável no interior de uma espira ou de uma bobina. Porém, o campo eletrostático, como já vimos, ele é produzido por uma configuração de cargas elétricas estáticas. As linhas de campo do campo elétrico induzido formam curvas fechadas, enquanto que as linhas de campo elétrico eletrostático não formam essas linhas fechadas. Elas começam em uma carga positiva e terminam numa carga negativa. Uma diferença importante do campo elétrico induzido em relação ao campo elétrico eletrostático, produzido por uma configuração de cargas elétricas estáticas, é que o campo elétrico induzido não é conservativo. Ou seja, se fizermos uma integral de linha no interior desse campo, no percurso desse campo elétrico induzido, não teremos o resultado dessa integral de linha fechada igual a zero. Portanto, o campo elétrico induzido não é um campo elétrico conservativo. Encerro aqui a primeira parte desta apresentação. Em outro vídeo, complementar a esse, apresentarei o conceito de indutância e algumas aplicações relativas à lei de Faraday e Lenz. Também será apresentado a vocês, no outro vídeo, o circuito resistor e indutor. Portanto, vá olhar e ouvir o próximo vídeo complementar a esse.